Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Udi, iniciando aqui mais um vídeo da nossa série da Escola Bíblica Dominical, nessa série que nós estamos falando sobre a caminhada cristã. Nós já estudamos a lição 01, falando sobre o início da caminhada, e falaremos hoje a lição 2, que também está imperdível. Eu tenho certeza que vai ajudar você nesse processo de caminhada com Cristo. Essa lição está muito interessante, esse trimestre está muito interessante porque vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai criar raízes ainda mais profundas na nossa caminhada com Cristo. Mas antes de iniciarmos aqui os nossos estudos desta feira, desse vídeo, dessa lição 02, convido você, se ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. Também que você possa nos seguir no Instagram, na nossa fanpage, no Facebook, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, nós vamos partir então para a lição 2. E a lição 2 vai falar de algo muito importante, vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Olha que interessante. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Antes de iniciarmos aqui, eu quero que você volte aqui, se atente a algo importante. Bom, nós iniciamos a nossa jornada na aula passada e agora nós vamos começar a nos aprofundar nesse processo, tá? Falamos na primeira lição sobre a regeneração, sobre o início da caminhada, sobre a conversão, né? Sobre aquele dilema entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus diz para Nicodemos que aquele que não nascer da carne, daquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino, entrar no reino. Falando ali, fazendo um paralelo entre a vida humana, né, e a vida espiritual agora em Cristo Jesus, que é o início da caminhada, é o processo básico. Você precisa compreender acerca do novo nascimento, acerca da Bíblia Sagrada, conhecer os textos do Novo Testamento ou as Escrituras de modo geral. E agora nós vamos começar a nos aprofundar ainda mais em temas mais consubstanciados, em temas mais profundos, que vai te ajudar a te despertar ainda mais para esse processo lindo de transformação, de regeneração, de conversão. E se você já é um cristão já maduro, que você possa relembrar princípios e se manter firme, forte, abalizado com a sua casa a cada dia que se passa sendo construída sobre a rocha que é Cristo Jesus, tá bom? Então vamos para a lição 2. Falaremos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vamos lá. Sempre digo que iniciamos com um texto áureo, um texto base, um texto que vai destacar, que vai saltar aos nossos olhos, né? Que é o texto que serve como texto principal, texto áureo, texto que vai nos iluminar aí durante essa nossa caminhada na lição. Lucas, no capítulo 13, no versículo 24, o texto áureo diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só, verdade prática da lição de hoje diz assim: a porta estreita não é uma opção. Isso precisa ficar muito bem claro para nós nessa lição. Não é opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. De novo, para você guardar isso e que isso fixe bem aí dentro do seu coração. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Como sempre explico aqui no início da nossa lição, 3 objetivos farão parte dessa lição de hoje. Primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado, do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro ponto, terceiro objetivo, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida,
Que isso, meus irmãos, fique bem fixados aí dentro da mente de vocês, aí no coração de vocês. Esse ponto 3 é de suma importância. É apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Leitura bíblica que a gente sempre faz quando estamos reunidos para uma aula de escola bíblica dominical se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos ler o texto bíblico para que a gente possa iniciar a nossa jornada? Mateus 7, 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Mateus 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A introdução da lição de hoje nos diz assim: na lição de hoje, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Qual caminho você vai escolher? Primeiro ponto que nós vamos observar na lição de hoje: portas e caminhos. A lição vai falar de portas e caminhos. Primeiro ponto, a porta estreita. Qual que é a ideia? A ideia de porta estreita, como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica como na literatura cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, quando você vai ler Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz: Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está abaixo. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada. Era muito comum, você vai ler sempre isso, que as cidades, no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, elas tinham uma concepção, né, a ideia de muros, de proteção. A muralha, a cidade rodeada por muros, fala de proteção. Então você vai ver cidades muradas. Então, era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Observe isso, todos entravam e saíam por meio dessa porta estreita. Glória a Deus. Então, voltando aqui, por meio dessa porta, todos entravam e saíam da cidade, tá? Todos entravam e saíam da cidade. Segundo ponto, caminho apertado. Observe comigo. Quando falamos de caminho apertado,
Apontamos para a conduta, maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. E nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tilibo, que significa prensar como uvas. Olha que interessante. Espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Então está falando de algo difícil. Então, metaforicamente dizendo, fala de aborrecer, de afligir, de angustiar-se, né? Então, quando você fala de caminho apertado, de porta estreita, caminho apertado, está falando de se aborrecer, de se afligir, está falando de caminho comprimido, caminho apertado, caminho contraído, caminho difícil. Tá? Isso que Jesus está querendo nos mostrar e quer nos ensinar. Então, olha só o slide que é interessante. O caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Vamos lá. Amar os inimigos, será que é fácil? Não praticar hipocrisia, será que é fácil? Acumular tesouro no céu. Dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, principalmente, né, Mateus 5, 39 a 48, observe o 39 que diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, o que é interessante a gente observar na lição hoje, falando de porta estreita, de caminho apertado? Interessante observarmos, meus irmãos, que Jesus ele nunca ofereceu para nós, ou disse a nós, que a vida cristã, que a vida como discípulo, que a vida como servos de Cristo seria fácil, seria cômoda, seria um mar de rosas. Jesus ele fala assim, ó, se, uma condicional, né, o se alguém desejar se tornar meu discípulo, vir após mim, né, como um discípulo, como um talmide, como um seguidor do mestre, ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Quando você fala de cruz, você está falando de suplício, de dor, de sofrimento, né? A cruz para Jesus foi um instrumento de tortura, foi um instrumento de morte. Foi na cruz que Jesus morreu, né? Os maiores bandidos, os maiores marginais dentro do Império Romano da época, eles eram martirizados, condenados com morte de cruz. Então a cruz é algo horrível. Jesus está dizendo, se você quer se tornar um discípulo meu, tome a sua cruz e siga-me. E venha se tornar um discípulo meu. Então, caminho apertado, porta estreita, não está falando de algo fácil, está falando de algo difícil, porque servir a Cristo como um verdadeiro discípulo é negar-se a si mesmo, é porfiar por entrar, é se esforçar por entrar por essa porta estreita, caminhar este caminho apertado. É isso que Jesus quer nos ensinar sobre esse tema tão importante. Então observe que iniciar a caminhada cristã, se aprofundar com essa caminhada cristã, nessa caminhada cristã, é algo que vai exigir algumas coisas de nós. Vai exigir renúncia, vai exigir que nós venhamos a nos dispor de algumas coisas para que possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, olha só. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso não é fácil. Então veja que o caminho apertado é o que vai nos levar à prática dos ensinamentos de Jesus, de um modo eficaz, de um modo concreto. Porta larga e caminho espaçoso. Observe. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Então, quando você olha porta larga, caminho espaçoso, o que significa entrar pela porta larga? O que significa caminhar este caminho espaçoso? É uma vida sem compromisso com Cristo. É a vida em que a maioria das pessoas estão trilhando. Este caminho espaçoso, essa porta larga, ela é fácil de se caminhar, de se entrar por ela.
Então simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. E essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Então é aquele homem, aquela mulher que está trilhando o seu caminho independente de Jesus, independente de Deus, independente dos princípios cristãos, dos princípios da Bíblia Sagrada. É aquela pessoa que vive conforme os seus próprios valores e que na maioria das vezes são vã, são princípios vãos, é a sua vã maneira de viver. A vida da independência é a vida em que Deus é segundo plano. O que vale é a minha felicidade, a minha alegria, é o que eu penso, é o que eu quero. Não conhece nada de cristianismo, não conhece nada de princípios bíblicos. Então essa pessoa que caminha a sua vã maneira de viver está simbolicamente, né, dentro dessa expressão, desse ensino de Jesus, entrando pela porta larga, caminhando pelo caminho espaçoso. Um caminho que tem seduzido, e isso é algo que precisa ser muito bem ratificado. É um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Então é fácil de caminhar por esse caminho. Ela nega a Bíblia, ela nega as regras de fé, ela nega as regras de conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Sagradas Escrituras. Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O tempo dos juízes, quando você lê o livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento, você vai observar a nação de Israel, que agora estava se estabelecendo na terra, que eles muitas vezes faziam o que parecia bom aos seus próprios olhos. Caminhavam conforme as suas ideias, sem cumprir princípios, totalmente à mercê, né, do mundanismo daquela época, da idolatria daquela época, copiando as nações circunvizinhas a Israel. E você vai observar no livro dos Juízes que Deus enviava, né, inimigos para subjugar o seu povo, de maneira que seria algo para ensinar, algo pedagógico. Então o povo se lembrava, olha, Deus está triste, Deus está chateado, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos jejuar, até que Deus levantava um juiz cheio do Espírito Santo e livrava Israel das mãos do inimigo, e ali Deus abençoava, e ali Deus prosperava. Só que um ciclo vicioso, né? Passava-se o tempo e novamente a nação fazendo o que era bom, né? O que parecia bom aos seus próprios olhos, vivendo totalmente fora dos princípios de Deus. Aí novamente uma outra nação se levantava e subjugava Israel. Então, era um ciclo vicioso. Então, o que o slide está nos mostrando, por exemplo, no livro dos Juízes, é o que acontece hoje. As pessoas caminham e fazem aquilo que parece reto aos seus próprios olhos. Segundo ponto da lição de hoje: por que entrar pela porta estreita é difícil? Por quê? Uma porta aberta, porém difícil. Vamos lá? A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, tá? Desde que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou e nos prometeu vida eterna. Essa porta de salvação está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Então, muitos são os impedimentos. Então, idolatria, egoísmo, ego inflado, o egocentrismo, o homem no centro, a busca dos seus prazeres. Muitas coisas se tornam impedimentos, pedem a entrada nessa porta celestial. Ela está aberta, só que é uma porta estreita, é um caminho apertado. E muitos têm dificuldade por entrar por essa porta. Contudo, nosso Senhor ensinou que para
tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo. Ou seja, deixar morrer o que somos para viver a vida com ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Olha isso em Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 5, 24. Por exemplo, Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quiser, para que você entre no céu, você precisa morrer para o pecado. Agora, se você não deseja morrer para as suas próprias concupiscências, para os seus prazeres, para o seu estilo de vida, você não vai entrar por essa porta, porque a porta é apertada, o caminho ele é estreito. As oportunidades da porta larga são atraentes. E isso precisa ser muito bem evidenciado e destacado aqui para que você possa identificar a diferença entre as portas. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, que condiz com a natureza caída, com aquilo que o corpo, com a carne, deseja. Então, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho atraente para a carne. Para aqueles que não têm Cristo, é atraente. E como a humanidade pecou, caiu, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa que automaticamente, se não existir o novo nascimento, a conversão, a regeneração, essa pessoa sem Cristo, ela automaticamente ela vai seguir trilhar este caminho, porque é da sua natureza, faz parte dela. E na mente dela, muitas vezes religiosa, ela vai dizer: não, Deus só quer o meu coração, Deus me ama, Deus morreu, Jesus já veio, já morreu na cruz, já me salvou, sou salvo. E ela continua caminhando, vivendo conforme os seus deleites, conforme os seus desejos, conforme os seus prazeres. Por quê? Porque a natureza não foi modificada, não existiu regeneração, não existiu transformação. A mente não foi mudada, então ela ainda vive conforme os princípios que a carne estabelecia. Ela não se encontrou com Jesus de verdade, ela não foi limpa, ela não nasceu agora de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E é isso que Jesus está mostrando para nós, que esse caminho é atraente. Por quê? Porque é fácil você caminhar, você já está condicionado a este caminho, porque a sua natureza não foi transformada. Então, para muitos, esse caminho é atraente, é legal, é gostoso, traz alegria, traz felicidade, mas não é isso que a palavra de Deus quer para nós. Então, esse caminho é um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Olha 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, o que diz. Olha o que João vai escrever. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Importante você sempre reler esse versículo, porque é um versículo que fala profundamente aos nossos corações. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Fique isso fixado e guardado no seu coração. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Precisa isso ficar fixado na nossa mente. Precisamos pregar isso, anunciar isso aos 4 cantos da terra. Todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí ele dá uma lista. Nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a lista que Paulo vai nos escrever, que a Bíblia está deixando para nós. Então todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 3, do ponto 2. As razões das exigências. Porque alguém pode pegar e dizer assim, mas por que é tão difícil? Por que tanta exigência? Por que isso? Por que eu tenho que deixar a bebida? Por que eu tenho que deixar a prostituição? Por que eu tenho que deixar... Entendeu? Por quê? Deus é mau, Deus não me ama, eu me sinto tão alegre, sou tão feliz quando eu estou ali praticando aquilo, um prazer que me dá. Deus quer a minha alegria, Deus quer a minha felicidade. Então, quais são as razões do porquê o nosso Deus, a Bíblia Sagrada, exige que mudemos o nosso comportamento? Volte comigo. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga, do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Você vai caminhar, meu irmão, totalmente na contramão, tá? Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 5, e no versículo 17, na sua segunda epístola, dizendo assim, se alguém está em Cristo, olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, primeiro ponto que uma pessoa em Cristo deixa as coisas do passado, deixa as coisas velhas, porque nova criatura ela é. Ela não nasceu de novo, ela não passou pelo processo da regeneração. Nós não falamos na lição primeira desse trimestre que o início da caminhada é o processo de regeneração, do novo nascimento. Então, se ela nasceu de novo, ela aprende tudo de novo. Ela é educada totalmente de novo. Ela não tem como nascer de novo e praticar as coisas da velha vida. É tudo novo. Então, olha só, o versículo vai dizer, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade e seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Então, observe que o Evangelho, que Cristo vai exigir coisas de nós, vai exigir mudança de nós, comportamentais principalmente. Então, se a mente muda, o comportamento muda. Se é nova criatura, você está aprendendo tudo de novo. Então, não condiz, não convém e não é verdadeiro você estar na igreja, dizer que serve a Cristo, dizer que segue Cristo e não anda como Ele, e não faz como Ele, e não observa os seus princípios. E eu não estou falando de perfeição, não estou falando de não pecar, de não errar, mas conscientemente você precisa ter essa consciência de que precisa mudar alguma coisa e que você está num processo de transformação, de regeneração contínuo. O que você não pode colocar na sua mente é que você segue a Jesus sem ter mudança de comportamento. O comportamental precisa mudar. Isso vai evidenciar, vai te caracterizar, vai taxar você, vai ratificar você como um verdadeiro cristão. Precisa haver mudança. Precisa haver mudança. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas 8, 13 e 14 vai dizer, e os que estão
E os que estão sob pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, solo com espinhos, solos rochosos. Quando fala de solo, fala do coração humano, da mente humana, na verdade, que está sendo colocada diante da palavra, pregada, ministrada, né? Ou lida nas escrituras, e esse coração, esse solo, essa mente humana está dura. É um solo com espinhos, é um solo rochoso, tem pouca raiz, seca-se com facilidade e a palavra de Deus não frutifica. Então, nós precisamos identificar isso, enfrentar esses obstáculos para que a nossa jornada cristã se torne genuína, né? Se torne algo verdadeiro. E o terceiro ponto da lição de hoje, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Tá? Você precisa entrar pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro ponto, arrependimento de pecados. É isso que vai fazer com que se abra sua mente. Você precisa entender isso. Então, por meio das palavras do arauto divino, né, que foi João Batista, em Mateus 3, de 1 a 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Então, observe que João Batista, ele prepara, né? Ele é o precursor. Ele preparou o caminho para Jesus. Ele prega uma mensagem de arrependimento. E Jesus, quando começa o seu ministério, a mesma mensagem que João Batista pregava é a primeira mensagem que Jesus prega. Também é uma mensagem de arrependimento. Então observe que é o princípio. Primeiro você precisa reconhecer que é pecador, precisa se arrepender dos seus pecados. Então João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías, por Jeremias. Olha Isaías 1, 16 e 17, o que ele pregava na época. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha os profetas do Antigo Testamento pregando mudança de comportamento. E João Batista vem e vai pregar, arrependei-vos. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele vai pregar, arrependei-vos. Então veja que desde o Antigo Testamento, a mensagem de mudança, de arrependimento, está sendo ministrada, está sendo pregada. Então o primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa reconhecer a sua pecaminosidade e se arrepender dos seus pecados. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, tá? Entenda isso. E por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Olha só no slide uma figura de um homem que precisa escolher qual caminho ele vai seguir. Ele tem um caminho onde a maioria das pessoas estão caminhando, estão trilhando um caminho mais espaçoso, uma porta mais larga. Só que lá no finalzinho, você vai observar o fogo queimando. E, de contrapartida, você tem um caminho mais apertado, uma porta apertada, um caminho mais estreito. São poucas as pessoas que entram por ela. Mas lá na frente, o céu, a vida eterna. A vida com Cristo para toda a eternidade. 2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados.
Então, olha o poder da mensagem de João Batista. Os que iam ter com João ouviam a mensagem dura, mensagem de arrependimento, mensagem que não massageava ego. Mas as pessoas se arrependiam e buscavam o batismo. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. É necessário ouvir a mensagem do arrependimento, confessar os seus pecados e aceitar, iniciar por esse caminho de regeneração. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Então, qual que é o desafio do Evangelho? Da pregação do Evangelho? Qual que é a minha missão, a sua função? Como obreiros da casa de Deus, pregadores da palavra, mostrar para este homem, para essa mulher, que ele precisa de regeneração, que ele é pecador. Se ele não reconhecer isso, ele nunca vai buscar o seu Salvador. Ele nunca vai reconhecer o Cristo bíblico. Ele vai reconhecer o Cristo da religião. E diz para ele que ele já foi salvo, que ele pode viver a vida de qualquer jeito. Se ele não entender que ele precisa de salvação, ele não vai buscar esse Salvador. E é isso que nós precisamos compreender. Volte aqui comigo. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Então ele pregava e as pessoas iam confessar. Estou em pecado, estou caminhando longe da presença de Deus, eu quero uma vida nova, eu quero caminhar, eu quero trilhar por esse caminho novo. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como por exemplo o dia da expiação, número 5:7. É um dia específico que toda a nação se arrependia dos seus pecados. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã, passou a fazer parte da nossa tradição. E desse modo a pessoa confessa os seus pecados, afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Olha Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha só. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é algo que preciso aqui de chamar a atenção, porque muitas vezes nós fazemos errados, né? Nós pregamos, nós fazemos até um apelo na igreja no final da mensagem, mas a pessoa só lá levanta a mão, vou orar por você, aceitar Jesus, e faz uma oração ali, michuruca ali. Não aceitou Jesus, irmão. Olha o que o versículo está dizendo. Vai lá. Se com a tua boca confessares. Então você crê com o coração, mas confessa com a boca. Você tem que ir lá na frente do altar confessar com a tua boca que tu está aceitando a Jesus. Senão não vale essa sua aceitação, né? Se é que você me entende essa expressão. Então, se creres, né, com o teu coração para a justiça, faz confissão com a boca para a salvação. Assim que o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. João, 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós precisamos do Filho para que ele purifique todo o nosso pecado. Mas olha o versículo, se andarmos na luz, é necessário andar para que essa corrente se despedace e você de verdade venha a ser liberto do poder do pecado e da morte. Terceiro ponto, produzindo frutos de arrependimento. Vamos lá? Para João Batista, o batismo, a confissão, somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro vai gerar em você mudança de comportamento e vai ser evidenciada essa mudança de comportamento.
As pessoas vão notar que você é diferente. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Então, esse ponto é importante porque frutos dignos. Então, a mudança de comportamento tem que ser visível. Então, como que você diz que quer estar na igreja servindo a Deus e não muda os seus comportamentos? Não mudou. Não aconteceu nada de regeneração em você. Porque se acontecer, vai acontecer mudança de comportamento. Você vai deixar de praticar aquilo que a tua carne deseja para viver aquilo que o espiritual, que Cristo deseja para você. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Mudança de comportamento é prova de que a pessoa de verdade teve a sua vida transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, ou seja, uma nova forma de pensar e agir. Um novo estilo de vida muda tudo, meu irmão. Você que está assistindo essa reflexão. Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Crer no Evangelho é crer em tudo. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Inclusive nas regras que se impõem a um verdadeiro cristão. O negue-se a si mesmo tem que ser evidenciado na sua vida. Deus é mau, está me proibindo de coisas. Não, está te protegendo do inferno e abrindo a porta para você entrar no céu. Entenda isso e você vai ver que não é difícil. É complicado muitas vezes? Sim. É dolorido muitas vezes? Sim. Mas se você entender o propósito por detrás disso, você vai deixar toda a dificuldade para ter a sua vida de fato e de verdade transformada pelo poder do Evangelho. Conclusão, para que possamos terminar mais uma lição tão importante dessa escola bíblica dominical e desse trimestre. No momento que inicia a sua jornada, falamos isso na primeira lição, sua jornada com Cristo, né? O cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Então, meus irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. Essa é a lição 2, né, sobre a porta estreita, sobre o caminho apertado. E é isso que você precisa ter na sua mente a partir de então. Você já iniciou a sua caminhada, aceitando a Cristo, reconhecendo, né, que Jesus é o Senhor. Inicie agora então uma nova jornada, um novo caminho, com novas experiências, com novas perspectivas, com novos sonhos, uma maneira nova de pensar. Tudo isso vai ser evidenciado a partir de então, quando você trilhar o caminho apertado, entrando pela porta estreita. Evidencie isso, demonstre mudança de comportamento, para que de verdade o mundo testifique que lá vai um cristão, cheio do Espírito Santo, que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. E é esse o desejo meu para você, que você possa demonstrar com atitudes a sua mudança de vida, com um comportamento totalmente diferente. Demonstre isso, para que a sua vida também se torne uma pregação do Evangelho e todos possam reconhecer Jesus como Senhor. Esse é o caminho natural, o caminho bíblico, o caminho da verdade. Caminhe essa nova vida por este caminho maravilhoso que é o caminho da salvação, para que você possa entrar no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua casa, que Deus proteja a sua família. Paz e prosperidade. E que no próximo vídeo, lição 3, possamos mais uma vez estarmos juntos, aprendendo com a palavra de Deus,
aprendendo com a Escola Bíblica Dominical, edificando a sua vida, a sua casa, a sua fé. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom, paz e prosperidade.